Bom, vamos direto ao ponto. Imaginem só a cena. O velório mal acabou, as emoções ainda estão à flor da pele e, do nada, alguém da família solta aquela bomba. Gente, ele deixou um testamento. Olha, na mesma hora o clima no ambiente muda completamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente vai destrinchar exatamente o que acontece depois dessa frase de impacto e como usar a informação certa para evitar um verdadeiro caos familiar. E para começar, vamos direto àquela dúvida que assombra todo mundo no exato momento em que acham esse tal testamento na gaveta. Será que tem alguma saída rápida para resolver tudo ou a família está obrigatoriamente condenada a passar anos batendo boca nos tribunais? E isso nos leva à primeira parte da nossa análise, o mito do testamento e o que as famílias geralmente assumem de cara. Assim que o documento aparece, as reações costumam ser bem extremas e, na grande maioria das vezes, totalmente equivocadas. Para ilustrar bem esse problema central, a gente costuma ver dois extremos. De um lado, tem aquele mito de que o testamento é um papel mágico, sabe? A crença de que basta ler o documento e, puf, a propriedade já muda de nome. Mas do outro lado, bate aquele desespero absoluto. A ideia de que só a palavra testamento já obriga a família a enfrentar um processo judicial super amargo e interminável. Mas a verdade que a gente extrai das fontes de hoje é que nenhum desses dois extremos reflete a realidade da nossa lei. Então vamos entender as regras do jogo e os limites legais. Porque antes da gente descobrir se o processo vai para o tribunal ou para o cartório, é crucial entender até onde a lei brasileira permite ir. Afinal, um testamento não é um cheque em branco. O conceito-chave aqui é a chamada legítima. Aqui no Brasil, uma pessoa não pode simplesmente acordar e decidir deixar 100% do patrimônio para um amigo de infância ou para uma instituição de caridade. Pelo menos não se tiver os chamados herdeiros necessários. A lei cria um escudo jurídico em volta de uma parte dos bens para garantir que filhos, pais ou cônjuges não fiquem desamparados. Por isso, qualquer testamento tem que ser avaliado com lupa para ter certeza de que não cruzou essa linha de proteção. E olha como essa teoria gera faísca na vida real. Imaginem um cenário super comum. Um pai falece e decide deixar a parte disponível da herança para uma sobrinha que cuidou dele naqueles anos finais mais difíceis. Aí os filhos descobrem isso e o questionamento é automático. Peraí, a sobrinha fica com a casa inteira e a gente com menos? Pois é. Mesmo que o testamento seja perfeitamente válido e muito bem escrito, a divisão na prática vai ter que respeitar aquela legítima que a gente acabou de ver. É exatamente por isso que ler tudo com calma evita verdadeiras explosões emocionais. Chegamos então ao nosso terceiro ponto. Afinal, justiça ou cartório? A resposta para essa pergunta central guarda uma nuance que muita gente desconhece. Historicamente, ter um testamento significava, sem a menor dúvida, ir para a justiça. Mas hoje o cenário é bem diferente. O judiciário quase sempre precisa dar uma espiadinha inicial no documento, passando por 3 etapas obrigatórias: a abertura, o registro e o cumprimento. É basicamente o momento em que o juiz bate o olho e diz: ok, esse documento segue os requisitos legais, e é aí que acontece a mágica de economizar tempo. Se tudo estiver certinho nessa fase, a partilha e a divisão real dos bens pode sair do fórum e ir direto para o cartório. Só que nem tudo são flores, né? Vamos ver quando as coisas se complicam e quais são os requisitos para o caminho do cartório. Essa via extrajudicial não fica com as portas escancaradas para todo mundo. Para conseguir fugir de uma disputa judicial longa, existe um checklist de ouro que é obrigatório. Pensem nisso como um pedágio bem rígido. Se tiver um único tropeço, digamos, falta de acordo entre os herdeiros, ausência de advogados ou se tiver algum menor de idade envolvido, a porta do cartório se tranca na mesma hora. E aí não tem jeito, tudo é forçado a voltar para as mãos de um juiz. E os documentos que baseiam nossa análise de hoje alertam para algo muito importante. A paz familiar costuma ser extremamente frágil durante o luto. No papel, a família garante que tá todo mundo de acordo, até que os ressentimentos começam a aparecer. Alguém solta no ar: ah, mas o pai não estava bem da cabeça quando assinou isso, porque fulano ficou com aquele imóvel. Pronto. O que ia ser uma resolução pacífica no cartório se transforma, em segundos, numa tempestade jurídica. E é justamente por causa dessa imprevisibilidade que o primeiríssimo passo tem que ser investigar a fundo o mapa atual da família. O testamento precisa ser estritamente avaliado de acordo com essa estrutura. Tem algum filho de outro casamento que ninguém comentou? Contas no exterior? Um ex-cônjuge? O sucesso de todo o inventário depende de diagnosticar o terreno com perfeição, antes de dar qualquer passo em direção a um tribunal ou a um cartório.
Agora, vamos entrar no que chamamos de o custo da ignorância. Quais são os riscos reais de um inventário mal conduzido? O que acontece de verdade quando a família tenta atropelar regras ou fazer as coisas de qualquer jeito? O estrago que um inventário amador faz pode ser dividido em 4 grandes prejuízos. A gente começa com o tempo. São anos perdidos em burocracia simplesmente porque o procedimento começou errado. Depois, vem a pancada financeira. Dinheiro que vai pelo ralo com multas, impostos calculados de forma errada e taxas que nem precisavam existir. Tem também o dano patrimonial, com imóveis bloqueados, estragando sem poderem ser alugados ou vendidos. E por fim, o prejuízo que acaba com gerações, o custo emocional de transformar parentes próximos em verdadeiros rivais. E olha só a ironia, é justamente a tentativa de fugir desses custos que atrai um monte de gente para a pior armadilha possível. Tentar fingir que o testamento não existe para facilitar, ou fazer aqueles acordos de boca para dividir as chaves dos imóveis é um erro gigante. Os sistemas de hoje são totalmente interligados. Os cartórios vão exigir certidões que, mais cedo ou mais tarde, vão dedurar a existência do testamento. Agir fora das regras vai custar, sem exagero, o triplo para consertar lá na frente. Mas calma que tem uma luz no fim do túnel. Vamos ver agora qual é o caminho seguro, a forma de navegar por esse mar de burocracia da maneira certa e dentro da lei. A base de tudo é separar 2 coisas muito diferentes. O testamento é apenas um mapa. Ele expressa o desejo, a intenção de quem partiu. Já o inventário é a engrenagem, o motor legal que realmente faz essa vontade acontecer. É o inventário que tira o dinheiro do banco, que troca o nome lá na escritura da casa. Ou seja, ter o mapa na mão não elimina a necessidade de fazer a viagem pelo inventário. E para garantir que essa viagem seja o mais tranquila possível, existe um método. Antes de assinar qualquer papelada, profissionais especializados precisam fazer uma filtragem completa. É feita uma auditoria para analisar se o testamento é válido, checar todos os herdeiros e bens na jogada e identificar os riscos legais bem no começo. É com essa visão clara que dá para decidir de um jeito quase cirúrgico qual é a via correta e segura, judicial ou extrajudicial, para resolver a sucessão. Para fechar essa nossa análise de hoje, deixo uma provocação para a gente pensar. Será que a família está preparada para cumprir as vontades de quem partiu sem destruir o que foi deixado para trás? Porque lidar com herança e testamento não é só matemática financeira, não. Lá no fundo, é um grande teste de respeito. O desafio de honrar o que está escrito naquele documento sem pulverizar o patrimônio e, principalmente, sem destruir os laços da família no meio do caminho. Espero que os pontos que a gente levantou hoje ajudem a clarear um pouco a visão sobre um tema tão complexo. Muito obrigado pela companhia de todos. Continuem sempre buscando entender como as coisas realmente funcionam e até o nosso próximo estudo detalhado.